O ano de 2018 foi o primeiro ano que eu vi um dinheiro mais considerável assim, né? Que eu ganhei um dinheiro mais considerável, que eu fiz um dinheiro mais considerável. E aí nesse vídeo eu quero explicar para você como que eu fiz isso, né? Em um período de um ano ali eu saí de 3 para 30 mil reais, né? Em questão de, vamos dizer assim, de alavancagem, né? Acho que foi a maior até hoje, né? Sair 10 vezes um valor realmente foi algo bem impactante, né? Mesmo depois de já ter conseguido fazer mais do que isso, mas por onde eu estava, isso realmente, para o momento, lá era muito relevante, né? E eu quero explicar nesse vídeo exatamente a frase que eu utilizei para isso. E é óbvio, né? É óbvio, quando eu falo a frase que eu utilizei, não quer dizer, eu usei uma frase, repeti uma frase, fiquei aqui de braços cruzados e tudo aconteceu. É óbvio que não é isso. Mas, se você está aqui, você entende que tudo começa aqui, né? Então, foi uma frase que colocou uma crença no meu subconsciente. Essa crença fez com que eu agisse de certa forma, e aí sim, o resultado de fato aconteceu, tá? Só antes, já dá um like aqui no vídeo se você já gosta aqui do canal. E aqui no final do vídeo eu vou te falar uma coisa que eu não sei até quando vai durar isso, mas olha só. Eu tenho o meu programa principal, que é o método subliminar, né, que é o quê? Como que você reprograma sua mente de forma personalizada, né? Então, são áudios de hipnose que realmente trabalham o ponto que você precisa, né? Muitas das vezes você não consegue resultado aqui, por quê? Porque você faz uma coisa muito genérica, né? Às vezes você adquire um curso e tal, mas é uma coisa muito genérica. A ideia do método subliminar é ser algo específico para você. E o método subliminar ele tem uma parte inicial que é o diagnóstico da mente próspera, que é o quê? Para ser algo personalizado, é preciso entender quais são as suas crenças. E por um período de tempo, não vou limitar aqui, não sei até quando, né? Vai depender realmente da adesão disso. Você pode fazer essa primeira etapa do método subliminar gratuitamente, né? Que é o diagnóstico da mente próspera. Ou seja, você vai conseguir entender o que exatamente te bloqueia. Eu, pessoalmente, vou te ajudar com isso. Não é para todo mundo, né? Não é só, eu quero fazer e pronto. Não, tá? Aqui abaixo tem um link para você ir numa página, você vai ler tudo, você vai entender como é que funciona e você vai preencher uma aplicação, né? Preenchendo essa aplicação e eu vendo que faz sentido, né? Especialmente se as suas respostas forem respostas de pessoa que realmente está interessado na abundância, aí sim a gente faz esse diagnóstico gratuitamente, ok? Então, tem um link aqui na descrição ou no primeiro comentário. Veja lá, se fizer sentido, se cadastra. Bom, eu tô aqui com uma cola, eu sempre uso uma colinha, mas dessa vez, olha que engraçado, né? Eu sempre gosto de usar um papel mesmo. Só que eu não achei uma caneta aqui por nada. Então, eu tô usando um celular antigo aqui. Anotei algumas coisas aqui pra gente conversar. Cadê? Ó, tá aqui. Ok. Então, a primeira coisa que é preciso, antes de eu explicar essa frase, né, que vai ser, na verdade, uma pergunta, é uma afirmação, vamos responder essa pergunta aqui primeiro, olha. Por que não funciona? Não funciona o quê? Porque o que eu estou fazendo não está funcionando, possivelmente, né? Isso é muito comum, né? Você assiste aqui vídeos, tanto os meus como os de outras pessoas, e você vê uma técnica ali, eu vou repetir tal frase, eu vou fazer isso, fazer aquilo, só que o resultado não vem, né? Muitas das vezes isso acontece porque você está usando a técnica certa no momento errado. Olha só, a técnica certa no momento errado. Então, muitas vezes não é que, isso aqui não funciona. Não é que não funciona. Funciona se fosse no momento certo. Tá? Isso é muito importante. E na hora que eu te explicar aqui exatamente o que eu fiz, deixa eu
que vai ficar mais claro ainda, ok? Bom, indo direto ao ponto, a frase ou a pergunta, né, a afirmação foi o seguinte: como eu consegui chegar aos 30k por mês tão rapidamente. Essa foi a exata frase, tá bom? Por que ela funcionou tão bem? Então vamos destrinchar, vamos separar ela aqui em 3 partes, tá? E aí, para você entender como você pode fazer isso para você também. Primeiro, ó, como eu consegui. O que é esse como conseguir? Esse como eu consegui, a gente está usando aqui o princípio de que aquilo já aconteceu de fato, né? Então, se a gente for pegar os ensinos lá de Neville Goddard, ele falava sobre a pressuposição, né? Ou seja, eu estou pressupondo que aquilo já aconteceu. Se eu falo, como que eu consegui tal coisa? Poderia ser eu consegui, né? O como, aí ele entra nessa ideia de uma pergunta, de uma afirmação. A nossa mente, ela aceita mais facilmente uma pergunta do que uma afirmação direta, tá? Então, o como eu consegui é isso. Como, ou poderia ser dependendo da frase, né? O porquê, ele entra bem também nessa técnica, porque é uma pergunta. O conseguir, então, você vai usar quando você quer realmente colocar que uma coisa já aconteceu. Isso é o princípio do que a gente conversa aqui. Depois vem o objetivo, chegar aos 30 mil. Pode ser chegar aos 10, chegar aos 20. Como eu consegui ter o relacionamento dos sonhos. Então, aí entra exatamente o objetivo que você tem. E terceiro, e não menos importante, tão rapidamente. Porque eu quero realmente criar a crença, né, de que isso aconteceu e que não foi uma coisa assim, nossa, e aí eu precisei lutar, batalhar, eu precisei fazer muita coisa e demorou zilhões. Não. Eu quero colocar na mente que aquilo aconteceu e que foi rápido. Ou poderia ser aqui que chegar a isso tão facilmente, poderia ser isso também, né? Porque isso quebra essa ideia do difícil, do demorado, né? Então, você pode usar essa fórmula aqui para absolutamente qualquer coisa que você quiser. Desde que, aí entra um ponto que eu anotei, deixa eu ver exatamente como eu anotei aqui para falar com você. Isso, não assustar, tá? Eu vou anotando os pontos aqui, olha. Isso aqui vai funcionar desde que isso não assuste. Como assim não assuste, Fabrício? Eu comecei a usar isso de como eu consegui fazer esses 30 mil por mês depois que eu já tinha feito exercícios para minha mente aceitar que aquilo era normal. Entende? Para aceitar que fazer 30 mil por mês não era uma coisa assim, nossa, 30. Não, era uma coisa que aconteceria tranquilamente. Entende? Então, eu sempre falo isso, né? Você só manifesta aquilo que é natural. Você só manifesta aquilo que é natural. Se uma coisa for completamente longe, né? Se for distante, se for grandioso, se for uma coisa que, nossa, é o meu sonho, nossa, se isso acontecer, vai ser... Está distante, né? E aí, para que não assuste, por exemplo, como que eu fiz?
Por isso que eu falo que existe um momento, né? Tem momento que é o momento de eu colocar que eu já tenho aquilo, mas tem momento que é o momento de eu colocar que aquilo é possível. Então, antes de eu ficar repetindo como eu consegui, sabe o que eu repetia? Eu repetia o seguinte: por que é perfeitamente possível eu chegar aos 30 mil por mês muito rapidamente? Então, eu trabalhei primeiro a possibilidade. É possível que isso aconteça. Então, por isso que eu digo, é importante você entender qual é o seu estágio. Ah, você está indo no estágio de é possível? Ou já está no estágio de não, eu já sei que é possível, eu só preciso colocar na minha cabeça que isso já é real. Então, é preciso você entender qual o seu estágio, para aí sim você entender qual que é o melhor formato de você seguir. Fez sentido? Espero que tenha feito sentido. E explicando melhor o que eu te falei aqui no início, né? O que acontece? Existem basicamente 4 tipos de bloqueios, né? Porque a maioria das vezes, quando você tenta usar as técnicas, não consegue, tá? São os bloqueios, né? E aí, falando especificamente de dinheiro, existem 4 possíveis bloqueios. Crença conflitante, que é a crença que diz que se você enriquecer errado, vai ser ruim por algum motivo. A crença de capacidade, né? Não confio, não acredito ser capaz, não acredito que consigo. Terceiro, é a crença de merecimento e permissão, que aí tem a ver especialmente com a questão de dificuldade, né? Tudo que eu conquisto tem que ser difícil, tem que ser na luta. E a última é a crença da identidade. Então, muitas das vezes você tenta, mas não consegue, porque você não sabe exatamente dentro desse ponto aqui, desses pontos qual você precisa trabalhar. A gente trabalha tudo isso, a gente resolve isso no método subliminar. É um método pago, ok? Não é um valor de um cursinho qualquer, não é. Por quê? Porque é algo personalizado. A primeira etapa do método, eu estou abrindo aqui a possibilidade de você fazer gratuitamente, que é essa parte do diagnóstico, que é o quê? Você ter a clareza de falar assim, olha, quais são as minhas crenças? O que está me bloqueando? Você pode ter acesso a isso gratuitamente. Tem um link aqui para você entender como funciona, você fazer o seu cadastro. Como que você aumenta a sua chance de ser atendido? Respondendo da melhor forma possível, demonstrando interesse. Tá? Tem pessoas que preenchem assim, de uma forma como se fosse qualquer coisa. E aí não vai ser atendido. Porque é uma coisa que vai ser... A gente vai conversar mesmo, eu e você. Tá? Só que é preciso que isso realmente seja uma coisa que eu perceba que você tem realmente a intenção de mudar, de transformar. Se eu não perceber isso, isso não vai acontecer. Ok? Então, toca no link aqui na descrição ou no primeiro comentário, faça lá o seu cadastro e, se fizer sentido, a gente faz aí essa sessão de diagnóstico. Fez sentido aqui essa conversa? Deixa um comentário aqui, dá um like e a gente se vê em um próximo